Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Como é bom estar com vocês. Como o pastor Lúcio Francis já falou, já deu uma pequena introdução de tudo o que aconteceu com a gente. Eu vou tentar contar rapidamente um pouco do testemunho do que o Senhor operou na minha vida. Eu estou um pouco nervosa. Eu quero ler aqui em Salmos, capítulo 46, apenas o versículo 7, que diz: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu escrevi um caderno aqui, irmãos. Bom, como o pastor já falou, ele estava com essa viagem programada. Nós não iríamos, só iria ele, a mamãe e a Débora. Quando surgiu o convite do irmão Natanael, a irmã Jacicleia, para nos levar e fazer essa surpresa. Era o aniversário dele e ele queria dar essa surpresa para o papai. Nós providenciamos tudo foi resolvido e nós viajamos sem que eles soubessem. Quando eles chegaram no hotel, toda a família estava lá. Nós tivemos aquele momento de alegria, de comunhão, depois fizemos uma oração. Foi no dia 17 que nós chegamos em Santarém no dia 16. E eles chegaram no dia 17 à tarde. Meus pais não tiveram nem um momento para deitar, acredito, na cama do hotel, porque eles já chegaram já de tarde, nós já nos arrumamos para ir dar um passeio, fomos ao shopping e depois iríamos jantar. E assim foi feito. Quando nós estávamos no restaurante, havíamos feito os pedidos, estávamos ali naquela conversa, e eu lembro que eu estava conversando com o Natan, acho que ele está por aí, o filho do irmão Natanael, com a irmã Jacicleia. E ele estava me contando dos sonhos dele e tal, e a gente ali naquela conversa, e daí eu não lembro mais, irmãos. Eu já sei o que eles me falaram. Eu tive uma crise convulsiva, e foi aquele corre-corre de socorro, e busca de hospital, e vai para o hospital. E eu não me lembro. Isso aconteceu no domingo à noite, e eu lembro que eu só vim recobrar o meu juízo das coisas que eu lembro na quarta-feira. Então, de domingo a quarta-feira, eu tenho lapsos na minha memória do que aconteceu. E ali eu fui encaminhada, eu fui direto para o pronto-socorro, ninguém sabia o que se tratava, né? E foi aquela correria de pronto-socorro, de clínica, de Unimed, de hospital, e toda essa situação do Covid. E a solução que se teve, olha, você vai precisar de um leito na UTI, depois que se chegou ao diagnóstico, e o único caminho para você ter esse leito na UTI é você passar pelo hospital municipal para ser encaminhada para o hospital regional, que era um hospital de referência que tinha até então em Santarém. E eu lembro que na quarta-feira eu fiz um exame e eu sentia muita dor de cabeça. Nos momentos que eu me recobro, assim, a minha memória, era muita dor de cabeça, era horrível. E vontade de vomitar, era isso que eu sentia. E eu lembro que na quarta-feira eu fiz um exame, o médico entrou lá naquele hospital, nem sei qual era o hospital que eu estava. E ele fez assim na minha cabeça. Aí ele falou, isso aí é meningite ou é aneurisma? Aí eu me assustei com o diagnóstico dele de meningite. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pegar meningite? Nem liguei para o aneurisma. E ele falou, a gente vai fazer um exame, uma punção na sua costa, e pela cor do líquido a gente vai saber o que é. E assim eles fizeram. Eu lembro que o médico que fez falou assim, quando a gente retira um pouco a mais desse líquido, essa dor de cabeça já cessa. E eles fizeram, e antes do mesmo de ir para o laudo desse exame, pela cor do líquido, eles falaram, isso é aneurisma e houve sangramento. Naquele mesmo dia, eu fui internada no Hospital Municipal em Santarém. O Hospital Municipal era um hospital simples, mas era muito bem limpinho. Eu fiquei numa enfermaria com mais 4 mulheres. Só que lá eu tinha apesar de ser um hospital simples, público, tudo, eu tinha uma certa comodidade. Por quê? Porque eu tinha um acompanhante, alguém da família, 24 horas comigo.
Eles fizeram, acho que, amizade lá com o pessoal do hospital. Eu tinha comida, café, almoço, janta, lanche, o que eu quisesse de fora para mim, porque eu não, vocês sabem como é a comida do hospital. E ali eu passei 12 dias, nessa certa comodidade. Eu não sentia mais dor, não tinha noção da gravidade do meu problema. E lá em Santarém, eu estava esperando o leito da UTI no hospital regional, só que lá estava tomado por Covid. E lá em Santarém, eles iriam fazer uma cirurgia de cabeça aberta, uma cirurgia invasiva. Teriam que raspar meu cabelo. Só que na minha mente eu falei, meu Deus, eu vou me operar e tudo vai ficar bem. Eu não tinha nem medo da cirurgia, eu queria saber de me operar e ficar boa e sair dali. E o tempo foi passando, e nada de abrir esse leito da UTI para mim. E ali eu tinha o meu celular, eu tinha acesso a tudo pelo celular. Às vezes eu assistia o culto online e estava ali na comodidade, como eu falei, tinha tudo de fora. Se eu pensasse, meu Deus, eu lembro que um dia eu falei assim para a Jacicleia, que ela estava comigo, eu estou com uma vontade de tomar um café com farofa de ovo. Quando eu fechei a boca, não demorou muito, chegou para mim, o irmão Natanael já providenciou. Eu quero um picolé. Eu fechava a boca, chegava picolé, caixa de picolé. Então, eu estava cômodo ali, eu não sentia dor. Tudo que eu queria estava comigo. Eu só não tinha a visita dos meus pais, porque eles eram proibidos de ir lá pela própria família por causa da situação do Covid. Mas a mamãe, um dia, ela chegou naquele hospital, varou o cerco da família e chegou dizendo, eu sou a doutora Lúcia, eu sou a doutora Lúcia. Quando eu vi, ela chegou lá comigo, me deu um abraço, minha filha, eu te amo, eu estou orando por ti. Foi assim rápido e ela saiu, foi embora. E como passou-se os dias e nós não conseguíamos esse leito da UTI, e toda aquela situação, eu lembro, foi no dia 1º, o pastor Lúcio França até então ainda não tinha ido no hospital, falou, hoje eu resolvo essa situação. E ele se arrumou e foi para o hospital, conversou com a médica, o médico que estava tomando conta da minha situação estava viajando, e a médica que estava lá autorizou a minha saída pelo voo comercial. Nós tentamos de várias maneiras a UTI aérea, estava tudo certo para a UTI aérea chegar, e passamos 4 dias ali esperando a UTI, e ela não chegava. Sempre acontecia alguma coisa, mas quando foi no dia 1º, nós conseguimos essa liberação da UTI para viajar no voo comercial. E assim fizemos. Eu lembro que a mamãe falou, Silvia, eu já acionei a irmã Tânia para colocar o exército de oração em ação, porque era uma viagem difícil, uma viagem perigosa, e graças a Deus nós fizemos um voo tranquilo. Eu cheguei em Belém, de forma tranquila, nada aconteceu, nenhuma intercorrência. E quando nós chegamos ali em Belém, a equipe do pastor Gilberto já estava com todo o aparato no hospital, no aeroporto, com ambulância, carros para levar a família. E eu lembro que o Senhor ainda permitiu que eu almoçasse numa churrascaria naquele dia. E quando foi no dia 1º mesmo, umas 14h30, eu dei entrada no Hospital Regional Abelardo Santos, em Belém. Quando eu desci daquela UTI, quem me acompanhou foi a irmã, minha cunhada, Silvia Carla. Até então, na minha mente, eu seria operada, assim como lá em Santarém, estaria tudo bem. Eu dei entrada, fui para a enfermaria, para a sala de triagem, passei a noite ali naquele hospital, numa enfermaria, era um hospital já outro nível, era muito bonito, hospital novo, todo equipado. Eu pensei, aqui vai ser melhor do que Santarém. Imaginei ele comigo, né? Só que lá as normas eram mais rígidas, inflexíveis. E eu passei a noite ali. Quando foi de manhã, o neurologista foi me visitar no apartamento. E ele olhava os meus exames que eu havia feito em Santarém, aquelas tomografias, e ele me olhava para o exame e me olhava. Aí ele falou assim para mim, você vai para a UTI. Eu quero você na cama, sem se mexer, sem descer, esforço mínimo.
E assim foi feito. E eu lembro que quando eu subi para a UTI, quando eu cheguei na porta da UTI, eles falaram, deixe seu celular, eu não tive direito de entrar nem com a peça íntima que eu estava. Silvia Carla voltou da porta, ela não pôde entrar, e ali começava o meu deserto. Era eu e Deus. Era ali que Deus queria tratar comigo. Eu lembro que eu entrei naquela UTI, era uma sala enorme, tinha acho que aproximadamente mais uns 10 pacientes, pacientes que estavam em coma, pacientes que estavam amarrados, pacientes que sentiam dor, gemiam de dor, e eles me colocaram no fundo daquela sala, onde eu tinha uma visão panorâmica da sala, vendo todas aquelas situações. E eu lembro que eu fiquei de lado de um senhor, o senhor Elielson. Ele também estava aguardando uma cirurgia de aneurisma, já estava dentro da UTI há um mês. Falei, meu Deus. Só que o médico, lá na enfermaria, falou para mim, você vai subir para a UTI, isso era na segunda, e na quinta-feira você vai ser operada. Então, eu falei, vai passar só 2 dias, vai ser rápido, e eu já vou ser operada e já vou me embora daqui. E eu lembro que eu cheguei a pedir uma Bíblia, aí o Senhor já começou a tratar comigo, eu senti vontade de cantar, eu não tinha nada para fazer, não podia ter celular, e eu senti vontade de cantar. Aí eu começava a cantar e eu me toquei de que eu não sabia um hino da harpa inteiro, de memória. E aí foi que eu pedi, eu preciso pelo menos de uma harpa. E chegou essa Bíblia aqui para mim, lá, que estava lá no apartamento. E ali eu passava os meus dias lendo e cantando hinos da harpa. E eu estava, como eu disse, eu estava do lado desse senhor que estava operando, que estava aguardando a cirurgia também, há um mês. E na quarta-feira, que antecedia a minha cirurgia, que seria na quinta, estava marcada para as 14h30, na quarta-feira à noite, eu e ele iniciamos o jejum preparatório, né, para a cirurgia. E eu sentia muita fome naquele hospital, meus irmãos. Porque eu vinha tomando muita medicação desde Santarém, e eram medicações que tinham corticoide, e eu sentia uma fome. Meu Deus, além da fome, o psicológico trabalhava pensando em comidas. E eu lembro que eu comecei o jejum, falei, mas vai ser um jejum bom, porque eu já vou me operar. Né? Eu falei, vou aguentar esse jejum. E assim, eu e ele iniciamos o jejum. Eu lembro que, quando eu entrei naquele hospital, foi uma nutricionista comigo, e ela disse, você vai entrar numa dieta branda. E essa dieta branda me perseguiu durante todo o meu processo lá. Eu lembro que uma vez ela chegou comigo, eu estava com tanta fome, e eu falei, doutora, eu sou da Assembleia de Deus. E eu sou acostumada com fogo, me tira desse negócio brando que eu quero fogo. Aí ela ria que só de mim. E, como eu disse, deixa eu voltar de novo, eu estava no jejum. E quando foi na quinta-feira de manhã, umas 11h30, o seu Elielson desceu para a cirurgia. Eu seria a próxima após ele. E quando foi, demorou acho que umas 12h15, o nosso almoço chegaria umas 12h30. Lá vem o seu Elielson de volta em cima daquela cama, porque a gente vai na cama, na maca mesmo. Lá vem o seu Elielson de volta. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Quando ele chegou perto de mim, eu falei, o que aconteceu, seu Elielson? O senhor não operou? Ele disse, não. Quando eu estava tudo preparado lá na sala de cirurgia, chegou a notícia que acabou a anestesia. Aí eu falei, meu Deus. E passou mais algum tempo, o médico que era responsável da equipe, um dos médicos, chegou lá e disse, olha, você já está sabendo o que aconteceu com o seu Elielson. A cirurgia acabou, não tem previsão para ter a anestesia, e eu só venho aqui no hospital na quarta-feira. Então, ainda não tenho nem previsão para vocês de quando será a cirurgia. Meus irmãos, aí o nosso almoço veio, porque nós já iríamos sair da dieta, não iríamos mais operar, sair do jejum. E eu lembro que naquele dia eu almocei com as lágrimas rolando no meu rosto, porque eu não tinha perspectiva de quando operar, e ficaria ali naquela sala por muito mais tempo.
E eu almocei, aquele almoço desceu amargo, já não era um almoço bom, uma comida gostosa, descia amargo com as lágrimas nos meus olhos. E eu lembro que eu sempre escrevia carta para a família, porque a gente não podia se falar, e só uma vez, só ia na visita às 17 horas, e eu enviava essas cartas por eles, por quem fosse. E eu lembro que eu fiz uma carta nesse dia. A visita seria às 17 horas. Eu falei, família, lutem por mim aí fora. Eu preciso sair daqui. Socorro, lutem por mim aí fora. Eu escrevi essa carta para eles. E quem articulava tudo, eu chamo ela de minha guerreira, que era a Silvia Carla. Ela que ia atrás dos médicos, da assistência social, desde Santarém. Ela ia, o papai com a mamãe não podiam estar em hospital, então era ela que era a mais articulada para ir atrás e buscar as coisas para mim. E eu disse, minha guerreira, não me deixa só, luta por mim aí fora. E eu lembro que a mamãe que foi me visitar nesse dia, ela entrou no hospital lá, e eu chorei para ela, e ela me deu aquelas palavras de consolo, orou por mim, cantou comigo lá. E à noite, eu estava assim, com o meu psicológico muito abalado nesse dia, na quinta-feira. E quando acabou a visita, que a mamãe foi embora, de noitinha eu fui orar. Eu falava com Deus lá dentro. Deus estava tratando comigo. E eu fui orar. Quando eu comecei a orar, eu sempre fui uma pessoa, não sei nem se é essa palavra, assim, um crente meio Tomé, que eu preciso ver as coisas para acreditar. Eu sempre tive as minhas reservas com profecias. Olha, Deus falou isso. Eu sempre dizia para Deus, Deus, quando tu quiseres falar comigo, fala de forma bem clara para eu entender. Bem clara mesmo, não me manda códigos. Eu preciso que tu seja sempre claro comigo. E eu lembro que naquela tardinha, aquela noitinha, eu fui orar. Fechei meus olhos para orar, e foi como se uma voz falasse na minha mente, você não está orando de forma certa. Você não me entregou a batalha. Você não me entregou o comando. Aí eu falei, meu Deus, fiquei analisando aquilo que veio no meu pensamento. E eu lembrei que as minhas orações eram sempre, Deus me ajuda, Deus intervém nessa situação. E, ao mesmo tempo que eu pensava as maneiras que eu tinha orado até aquele dia, veio à minha mente uma ministração de uma de nossas conferências, do pastor Jaime, que ele falou sobre o general de guerra, o Jeová Sabaoth. Aí eu falei, meu Deus, está aí o mistério. Aí eu fui orar e falei, Senhor, general de guerra, Jeová das batalhas, eu te entrego o comando desta guerra. Toma o teu lugar. E eu fiz essa oração. E eu lembro, como eu disse, eu estava muito aflita, com o meu psicológico muito abalado nesse dia, e foi me dando aquela calma, aquela paz. E nessa mesma madrugada, eu dormia muito pouco dentro daquela UTI. Eu ficava vendo aquelas equipes trabalhando. E naquela madrugada eu escrevi uma carta, outra carta para a família. E falei para a família, aproveitem o final de semana. Eu sabia que aquilo era uma quinta-feira. Na minha mente, final de semana jamais teria cirurgia. Os médicos não iriam nem aparecer lá. Eu falei, aproveitem o final de semana. O Senhor já ministrou no meu coração, eu estou sentindo uma paz. Mas na segunda-feira eu quero respostas. Vão atrás de respostas para mim. Que eu queria ser logo operada. E eu lembro que eu fiz essa carta na madrugada. Só que no meu pensamento, Deus tinha feito, Deus trabalhou na minha vida para me dar essa calma, essa tranquilidade, para eu passar o final de semana. Só que os planos do Senhor eram outros. Deus tinha outra forma de trabalhar. E eu lembro que quando foi 7 horas da manhã da sexta-feira, que eu não tinha perspectiva de nada, o general de guerra entrou naquela UTI. Jeová Sabaoth entrou naquela UTI e fez coisas que eu nunca vi, eu vi acontecer na minha frente.
Naquele dia, 7 horas da manhã, a senhora que estava no leito, na minha frente, teve uma parada respiratória, e aquela equipe pulou em cima dela e começou a fazer massagem. Rápido, eles fecharam a minha cortina para eu não ver, mas eu escutava tudo. Passou-se, acho que uns 14 minutos, e aquela senhora voltou à vida, mas já veio, já ficou entubada. Aquilo se acalmou, não demorou muito, mais uns minutos, outro paciente começou a correram para cima dele, que ele começou a passar mal, começaram a fazer aquelas massagens cardíacas. Aí eu falei, meu Deus, que dia vai ser, que esse dia aqui vai ser quente hoje. Imaginava na minha mente. Aí teve uma hora que eu sentei na cama, quando eu vi, meus irmãos, só passou aquele pacote. Eu falei, seu Lielson, o rapaz do outro lado que estava tendo parada cardíaca, ele morreu, eu só vi passar aquele pacote. Eu falei, eu estava assustada naquele dia. E não demorou muito, pessoas que estavam na UTI começaram a ter alta. Isso durou de 7 horas da manhã até mais ou menos umas meio-dia. Aconteceu várias coisas, eu estava assustada. E o nosso almoço chegou. E quando o nosso almoço chegou, entregou do seu Lielson, nós começamos a comer, o telefone toca dentro da UTI. Aí chamaram, seu Lielson, o senhor já comeu? Ele falou, eu dei a primeira colherada. Ele falou, então pare, seu Lielson, que o senhor vai ser operado agora. Eu falei, e eu? Ele disse, você vai ser operado amanhã, às 14 horas. Aí já fiquei alegre, né? Me despedi do seu Lielson, desejei uma boa cirurgia para ele e tal. Quando eles levaram ele, eu volto aqui para a minha comida para comer. Quando eu coloco a primeira colher na boca, Silvia, para. Tu vai ser operada depois do seu Lielson. O meu general entrou na batalha para resolver a situação. E durante todo esse processo, meus irmãos, aquela equipe na UTI de enfermeiras me trataram ali como se eu fosse uma princesa, uma celebridade, eu dizia, porque era um cuidado, um amor tão grande. E aí, hoje, quando eu encontro os irmãos de Silvia, eu orei por ti. Silvia, eu estava orando por ti. A nossa família viu e sentiu todas essas orações, em cada gesto, em cada cuidado, em cada providência que foi tomada durante este processo. E eu desci para a cirurgia, acho que já era de noitinha, quando eu desci da cirurgia, para realizar a cirurgia. Lá em Belém, eles fariam um outro processo, não seria cirurgia cabeça aberta, seria uma embolização, que entra um cabo de aço pela virilha e chega até a cabeça para fazer tudo o que precisa ser feito. E eu desci para aquela cirurgia, e eu só lembro que a moça falou, Silvia, você vai cheirar isso aqui, e você vai dormir. Aí eu falei, graças a Deus que eu vou dormir, porque na UTI eu só cochilava, eu só ficava vendo o pessoal trabalhando. E eu dormi e não lembro nada. Quando eu acordei, já foi elas me despertando, Silvia. E eu abri os olhos. Eu não sei, até hoje eu não sei se foi efeito da cirurgia ou o que foi. Eu só sei que eu acordei muito alegre. Da cirurgia, eu fazia rir, eu falava obrigado, meninas, muito obrigado. Eu falava para as meninas que tinham me acordado. Aí eu lembro que um médico chegou aqui na minha cabeça e falou, Silvia, você precisa ficar calada. Aí eu falei, ai, doutor, mas eu estou muito alegre, avisa a minha mãe. E eu ria. E ele disse, você precisa ficar calada, senão eu vou colocar um esparadrapo na sua boca. E ali devido à anestesia, eu voltei a dormir. Quando eu me acordei, era 4 horas da manhã, eu já estava de volta na UTI. E eu lembro que eu pedi para comer, que eu estava com fome. Mas não foi possível. E a cirurgia em si foi um sucesso, irmãos. Não senti nada. Hoje, o que é que eu tenho da cirurgia hoje? É como se eu tivesse acabado de tomar uma injeção e tem aquela marquinha. Apenas isso. E aí voltei para a UTI, disse, mais uns 2 dias, se Deus quiser, já desço para a enfermaria, vou ter alguém da família direto comigo. E eu lembro que
acho que no segundo dia, segundo ou terceiro dia que eu estava naquela UTI, pós-cirurgia, os meus olhos começaram a ficar embaçados. Eu sempre me ajeitava para a hora da visita. Penteava o meu cabelo, ajeitava a minha bata e levantava a cama para eu ficar sentada na cama, porque eu dava certo na porta da entrada da UTI e eu já via quem vinha me visitar naquele dia. E eu lembro que, nesse dia, meus olhos começaram a ficar embaçados. Eu chegava o olho, tinha um relógio eletrônico fora da sala, que a porta ficava aberta, eu via a hora certinho, de longe, e eu já não enxergava mais. Meus olhos se embaçaram, eu fui perdendo a visão, eu já não conseguia mais nem ler, nem cantar na Bíblia. E eu lembro que, nesse dia, se eu não me engano, foi o Sérgio que foi me visitar, ou a mamãe, eu já não enxergava mais ele, já não via mais, que só via a pessoa quando ela chegava bem perto de mim, eu sabia quem era. Eu perdi a visão, passaram-se mais uns 2 dias, eu lembro que eu fui despertada pelo enfermeiro. Silvia, acorda que está na hora de você tomar seu banho e tal, aqueles procedimentos. Eu tomava o banho na cama, meus irmãos. E quando eu levantei, irmãos, que eu tentei sentar na cama, eu tombava para os lados, eu não me firmava. Perdi os movimentos. Na minha mente, eu me imaginava aqui neste culto, sentada numa cadeira de roda, contando testemunho para vocês. Era assim que eu me imaginava. Foi um momento em que eu senti medo. Durante todo o processo de cirurgia e tudo, eu não senti medo. Mas quando eu perdi a minha visão e os meus movimentos, eu senti medo. E eu lembro que eu fiz a minha carta nesses dias para a família. Eu imaginava onde estavam as linhas e tentava escrever no caderno. Aí saía todas tortas, toda torta as letras, as frases. E eu perdi os movimentos. Aí eu lembro que a mamãe foi me visitar. Ela saiu muito arrasada nesse dia do hospital. E foram momentos de muita dor para eles ali, porque eu vi foto deles de joelho no chão, rosto no pó, orando por mim. Mas o nosso Deus não nos deixa só. O Senhor dos Exércitos está conosco. E Ele tem promessas nas nossas vidas. Quando eu entrei na UTI, que eu não podia ter movimento, esforço, eu não tinha o acompanhamento do fisioterapeuta. E durante esses dias, após cirurgia, eles tentavam fazer alguns movimentos comigo, me seguravam 2 do lado para eu tentar andar. Eu perdi toda a minha musculatura do corpo, porque foram muitos dias em cima de uma cama, e eu não conseguia andar. Passou-se mais alguns dias. Eu tive uma febre dentro da UTI e tive uma crise, tive 2 vezes uma crise que eles chamaram de crise de delírio, onde eu me debatia na cama, arrancava aqueles equipamentos que estavam em mim. Eles diziam que era uma crise de delírio, mas eu estava consciente, eu ouvia eles falando comigo: Silvia, te acalma, Silvia, você vai se prejudicar. E eu tive essa febre, os meus leucócitos foram lá para cima, e eu achando que já iria descer para a enfermaria, isso me segurou mais dias dentro da UTI, ter essa infecção.
E passou-se alguns dias de medicações fortes contra a infecção, porque da cirurgia em si eu já estava boa, a cirurgia tinha sido um sucesso. E eu fui liberada para... Eu lembro que um médico chegou lá comigo, eu já não aguentava mais aquela UTI. E eu praticamente chorando, falei para ele assim, doutor, me tira daqui. E ele falou, hoje você vai sair daqui. Você vai descer para a enfermaria e você vai ter sua família com você. E naquele dia mesmo, eu desci, eu saí da UTI, fui para a enfermaria, era um apartamento, era um hospital mais moderno, já ficava só eu e mais uma outra pessoa dentro de um apartamento muito bem equipado. E eu desci para lá, e quem foi para lá foi a missionária Rosiane, que ficou lá comigo nesse dia, a quem eu já aproveito para agradecer, o pastor Adriel, por liberar a Rosiane para ir para lá cuidar de mim. E ela foi a primeira pessoa que me deu o primeiro banho de chuveiro, depois de muitos dias. Eu não me firmava, eu não podia andar. E ela me deu o primeiro banho dentro daquela UTI. Lavei meu cabelo estava duro, porque eu não lavava lá na UTI, só era o banho daqui para baixo. E ela me deu aquele primeiro banho. E lá na enfermaria, o acompanhamento era outro. Não tinha toda aquela equipe, 24 horas em cima de você, médico, fisioterapeuta, enfermeiros. Já era mais raro. E eu lembro que eu pedia uma visita do fisioterapeuta, porque eu precisava, na minha mente, eu digo, eu preciso ser forte para fazer fisioterapia, para me ver se eu volto a andar. A minha visão já estava quase 100%, ela tinha voltado, que só era aquele embaçamento, já estava quase normalizado, só que eu não andava, não tinha os movimentos. E eu pedia, cada vez que é uma enfermeira lá, eu falei, eu quero um fisioterapeuta, eu quero um fisioterapeuta. E nem um fisioterapeuta esteve lá comigo, mas o doutor Jesus, fisioterapeuta, doutor Jesus, esteve comigo naquela UTI, naquela enfermaria. E eu que não estava andando, no segundo dia que eu estava lá, eu lembro que foi de manhã, eu acordei cedo e pedi para tomar banho. Fui tomar banho, na minha mente eu ia tentar andar naquele dia. E eu tomei meu banho. Quando eu voltei do banho, era o Sérgio que estava comigo nessa manhã. E eu falei, Sérgio, me solta aqui na cama que eu vou tentar andar. Eu falei, filma aí que eu vou andar. Aí eu lembro que ele se distanciou, assim, ligou o celular. E para a glória de Deus, meus irmãos, aquela fé, aquela vontade de andar que eu estava naquele dia, eu comecei a dar meus primeiros passos dentro daquela enfermaria. Eu louvo ao meu Deus por todas essas maravilhas que Ele fez na minha vida. Eu ainda precisei ficar dentro daquela enfermaria mais uns 5 dias, porque eu estava tratando daquela infecção que apareceu. Como a médica falou, Silvia, eu não posso liberar você, porque eu não sei se essa infecção você pegou dentro da UTI e você precisa fazer esse acompanhamento com os medicamentos com uma equipe. E eu passei mais 5 dias dentro daquela UTI, daquela enfermaria. E quando foi no dia 18, um mês e um dia depois que eu entrei, na primeira vez no hospital em Santarém, a médica me deu alta. E eu lembro que de manhã cedo o papai me ligou, e aí, Silvia, como é que está? Aí eu falei, pai, como é que está? O doutor Jesus acabou de me dar alta. Prepara a nossa viagem de volta ao Amapá, de volta para Santana. E na sexta-feira, no dia 19, nós voltamos para a honra e glória do nosso Deus. Eu retornei para Santana com toda a minha família, pensando que teria uma recuperação tranquila, mas aí já aconteceu toda uma situação com a mamãe. Mas, irmãos, eu escrevi muita coisa aqui e vários nomes de pessoas que eu teria que agradecer, mas
as horas já foram, e o papai deve fazer isso depois. Mas teve, além de todos os irmãos que oraram, que clamaram, que colocaram os joelhos no chão em favor da minha vida, teve vários irmãos que estiveram conosco, nos apoiando, nos ajudando em todas as situações durante este processo. E são pessoas que eu não poderia, de maneira alguma, deixar de citar, que é a família do irmão Natanael, com a irmã Jacicleia. Obrigado por tudo, por todo o apoio, por todo o suporte, pelos presentes. Deus abençoe vocês ricamente. O pastor Adriel, com a missionária Rosiane. O pastor Adriel estava aqui orando, mas estava sempre nos bastidores, em toda a articulação. Eu acho que ele só não falou com o presidente Bolsonaro, porque de todo esse povo aí, ele correu atrás para dar jeito na questão de hospital, de UTI aérea, de anestesia. A missionária Rosiane, que cuidou de mim como uma mãe naquele hospital, porque a mamãe não podia estar lá. Tinha noites que ela passava o dia e a noite comigo no hospital, cuidando de mim. Meu agradecimento também à família, a minha outra família do lado do Sérgio, a Sueli, a Maeli, o Wellington. Obrigado por tudo. A irmã Tânia, o pastor Aloísio, a irmã Eliane, o irmão Antônio, o irmão Ivan, a irmã Esther, que sempre fazia aquele caldo abençoado para mim. Quando eu cheguei aqui, cuidaram de mim. Quero agradecer também à irmã Arimateia, à irmã Eliane, por todo o suporte com relação à escola, para o Mateus. De lá, o Sérgio só fez passar uma mensagem, e ele disse: não se preocupe, porque a minha esposa disse que essa causa é dela, é uma causa particular, e ela vai resolver. Hoje, meu filho já está matriculado, só esperando começar as aulas, graças a Deus. Quero agradecer também aos meus amigos Silas e Meire, que faziam aquela sopa para mim, abençoara. Mamãe não estava, mamãe estava para São Paulo, mas todo dia chegava um lanche, um almoço, uma sopa para mim ali na minha residência, que eu não posso fazer. Até me esqueci já como faz comida, irmãos, e como varre casa também. E o irmão Sérgio está trabalhando nisso aí para ver se ele aprende. E eu louvo a Deus por esta igreja, por todas as orações, por todas as mensagens. Eu recebi muita mensagem, tentei responder todas, mas eu agradeço a Deus por vossas orações. O Senhor as ouviu. O Senhor me deu a vida de volta. O Senhor cuidou de mim e cuidou com excelência. Quando eu cheguei aqui, eu ainda tive que passar pelo cardiologista para ver a questão da pressão. E eu relatei tudo o que aconteceu para ele. Ele olhou para mim e disse assim: olha, Silvia, agradeça a equipe médica, agradeça a articulação do seu pai e agradeça as orações da sua igreja. E viva a sua nova vida. Foi isso que ele falou para mim. Então, toda a minha gratidão ao meu Deus, por todas as bênçãos e maravilhas que Ele fez na minha vida. Deus poderia ter me curado, Deus poderia fazer com que eu não passasse por esse processo, mas Deus tinha algo para tratar comigo. Um domingo passado, agora, que foi culto dos jovens, eu lembro que foi a filha do pastor Paulo que ministrou aqui. Eu estava em casa assistindo o culto online. E o que ela falou ali realmente acontecia comigo. Vocês me viam aqui na igreja, trabalhando nas coisas da casa do Senhor, fazendo uma atividade ou outra, mas Deus queria um relacionamento mais próximo e íntimo comigo. Era cômodo para mim, inclusive ela falou: você tem um pai, uma mãe, um pai pastor presidente, uma mãe líder do círculo de oração, que ora por você. Você tem as bênçãos,
você aproveita as bênçãos dele que recai sobre você. Mas Deus precisava ter um relacionamento íntimo comigo. Eu precisava ter este momento, este particular com Deus, para Deus tratar comigo e chamar a minha atenção sobre o que Ele queria na minha vida. Então, meu irmão, o que eu tiro de meus irmãos? O que é que eu tiro de todo esse processo comigo? Não espere o Senhor te levar para o leito para você entender o que Ele quer com você. Não espere o Senhor te levar para o leito para você se dispor para trabalhar para Ele. Aproveite enquanto você pode andar, enquanto você pode enxergar, enquanto você tem saúde para trabalhar na obra do Mestre. Aleluia. E seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, chame o general de guerra para guerrear para você. Chame o general de guerra para entrar na peleja por você. Deus tem bênçãos para nos dar. Ele só precisa que nós clamamos, coloquemos os nossos joelhos no chão e clamamos a Ele. Deus falou muito comigo com relação à oração. E um hino que eu gostava muito de cantar dentro daquela UTI, eu gostaria de cantar com a banda, pelo menos o coro, a primeira estrofe e o coro. Deus falava muito comigo e eu chorava cantando esse hino na UTI. Glória a Deus. É o hino 577. Eu gostaria de cantar com vocês de pé este louvor, mas cante com a sua alma. Deixe sua alma louvar com você este louvor. Aleluia. E coloque ele em prática na sua vida. 577. Em fervente oração. Em fervente oração, vem do teu coração, na presença Deus derramar, mas só podes fluir o que sais a pedir quando tudo deixares no altar. Quando perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Amém, meus irmãos, que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Oh, glória a Deus. Glorifique ao Senhor com vida, com alegria.